Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: os melhores momentos surgem quando a luz de Cristo brilha em nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós só entendemos o tamanho do poder de Deus quando nós estamos na Sua presença. E através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos, nós encontramos algo que nós nem imaginávamos que poderia existir. Uma paz que excede todo o entendimento. Nos sentimos amados, mesmo que ninguém esteja ao nosso lado. Aquele sentimento de vazio e de solidão, ele deixa de existir. Então, nos nossos pensamentos existe uma tranquilidade, existe uma felicidade, uma ausência de preocupação. Eu já não sinto mais medo. Medo de morrer, medo do amanhã, medo de não dar certo. A partir de hoje, dentro de mim, parece que tanto faz. Porque mais importante do que as coisas que eu quero é que a vontade de Deus, ela seja feita. Então existe uma tranquilidade em tomar qualquer tipo de decisão. E isso começa a modificar as minhas escolhas e a relação que eu tenho com todas as coisas. Fica mais fácil escolher quando não existe a ansiedade, quando não existe uma angústia dentro do meu peito, quando eu não dependo emocionalmente da aprovação de outras pessoas. Mesmo que o amanhã pareça algo incerto, o hoje me parece o algo mais certo a se fazer. E para manter essa relação, nós nos colocamos à disposição de Deus, nos capacitando todos os dias, lendo a palavra de Deus, fazendo orações, ouvindo louvores, testemunhando. Revisitando a nossa vida e tudo aquilo que nós fizemos e encontrando que nós não éramos tão perfeitos quanto nós imaginávamos. E assim, dia a dia, a nossa vida ela vai se renovando e os nossos sentimentos e pensamentos, eles vão melhorando. Mas tudo isso começou a uma única atitude. Nós deixamos Jesus, nós deixamos a palavra de Deus começar a viver dentro de nós. Antes, nós só queríamos buscar os nossos próprios interesses, os nossos próprios sonhos. Então, as nossas orações, elas eram totalmente vazias. Só buscávamos Deus para que Ele pudesse fazer algo por nós. E depois que recebíamos a graça, íamos embora, como se Deus fosse isso. Quando eu preciso, eu busco. Quando eu não preciso, Ele que fique para lá. E essa não é a relação certa que nós temos que ter. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos lá em Gênesis. E Gênesis conta a história da criação. É lá onde tudo começou. É lá a forma como Deus encontrou o mundo e todas as coisas. E é lá que nós começamos a reconhecer o tamanho do poder da palavra de Deus. Pois todas as coisas que Deus criou foi através da sua palavra, da sua voz e da sua vontade. Se a gente vai lá em Gênesis 1, versículo 1 a 5, a palavra do Senhor ela diz assim: no começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã.
E esse foi o primeiro dia. Então, se você começar a ler a palavra de Deus lá do começo, esses seriam os primeiros versículos que você estaria lendo. Só que existe algo aqui além da criação do mundo. Isso também descreve a nossa criação. Porque quando nós despertamos a essa vida, quando nós nascemos dos nossos pais, aquela criancinha, aquele bebezinho, que não entende o que é falar, que não entende o que é o amor, que vai ser ensinado por outras pessoas, que vai crescer dentro de uma casa, dentro de um lar, que vai ter dificuldades. Cada um vai viver de uma forma, mas a dor é a mesma a todos. Então, quando nós não temos sabedoria, nós acreditamos que basta ter dinheiro, que a felicidade ela existe e a pobreza é sinônimo de desgraça. E assim a gente vive nisso. Então nós podemos fazer tudo para tentar sair da desgraça, como se fosse apenas uma questão de dinheiro e não da presença ou da ausência de Deus. E é assim que o diabo engana milhares. Se você entrar dentro de uma cadeia, você vai encontrar diversas pessoas que foram enganadas pelo diabo, pela ganância, que não pararam para pensar em nada, colocaram seus interesses acima de todas as coisas, acima do direito de qualquer pessoa, e se julgavam no direito de tirar a própria vida, de roubar, de matar, de enganar, de estuprar. E você pode olhar essas pessoas e pensar, poxa, eu nunca faria isso. Não duvide do poder do diabo, assim como não duvide do poder de Deus. Assim como o Senhor, Ele pode transformar a nossa vida para melhor, o diabo pode fazer o mesmo para pior. Tudo é uma questão de circunstâncias. Nas circunstâncias certas, se você não tem fé, se você não conhece a palavra, você vai se corromper. É uma questão de circunstâncias. E isso já vem acusando no coração das pessoas, só que elas ignoram, acham que é um pensamento, que é uma ideia, que é uma loucura. Quando você vê, você está diante daquela situação que dentro de você Deus já te alertava, mas ao invés de você parar para pensar, parar para refletir sobre a sua vida e as suas escolhas, você continua achando que é mais esperto que todo mundo. E a cadeia é a casa dos espertos. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar. Então você olha que existe uma separação entre a terra e o céu. E as características da terra parecem os nossos sentimentos longe de Deus. E qual era esse? A terra era um vazio. Você já se sentiu vazio? Já se sentiu sozinho? Já se sentiu não fazer parte de nada nesse mundo? Assim era a terra. Um vazio, onde não existia nenhum ser vivente. E por mais que nós estamos do lado de pessoas, aquele sentimento de vazio e solidão, ele não passa. Aquilo permanece dentro de nós. Nós conseguimos nos distrair por algum tempo, mas sempre vão existir situações as quais nos fazem lembrar disso. E aqui vem sempre o ponto inicial. Se eu me sinto vazio diante de uma situação desconfortável, aonde eu dependeria da ajuda de alguém e eu não tenho ninguém, sabe o que o diabo faz? Vai colocar a culpa em alguém. Ah, porque eu não tenho ninguém, porque o meu pai não me ajudou, porque a minha mãe não me ajudou, porque a pessoa não me ajudou, porque ninguém me ajudou. Então você se enfia no meio de um vazio, no meio de um ambiente de solidão, aonde você não tem Deus como o seu pastor e o seu auxiliador, você não tem ninguém para te proteger, porque espiritualmente você não acreditava nessas coisas, mas a culpa é dos outros. Então o vazio não é porque a terra não existe ninguém e existe uma separação. Não, é por causa dos outros. É sempre a culpa dos outros. E existia nessa separação de terra um mar profundo. E nesse mar profundo existia uma escuridão. Não parece a nossa vida?
um lugar onde a gente se sente vazio e existe uma escuridão dentro de nós, só esperando para ser executada, só esperando a oportunidade certa para ser manifestada. E o Espírito de Deus pairava sobre isso. Deus, ele sempre está por ali, esperando que nós possamos chamá-lo. Mas quantas vezes nós chamamos Deus? Nós normalmente esperamos que já não exista mais o que se fazer para tentar pensar e lembrar que existe um Deus. Então as pessoas chegam em Jesus depois que elas já destruíram tudo que tinham para destruir. E aí quer que ele faça um milagre. Agora você tem que fazer um milagre. Nunca fiz nada, nunca ajudei em nada, nunca dei nada e nada. Vivi a minha vida como filho pródigo. Só que na hora de vir querer, eu quero o melhor. É justo esse tipo de coisa? Será que você faria isso também pelas outras pessoas? Será que você teria esse comportamento? Então, Deus disse, Deus observando aquele ambiente, aquela terra vazia e sem forma, e aquele céu, Deus disse e falou, bom, eu vou melhorar isso. Então, o que Deus disse? Que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Então olha que houve um momento onde Deus disse algo e depois daquilo que Deus disse, houve uma separação entre a luz e a escuridão. Então se ele separou a luz e a escuridão, é sinal que os dois eles não vão viver juntos. Quando nós nascemos, nós somos essa terra vazia e sem forma. Quando uma pessoa desperta para Cristo, que ela ouve a voz do Senhor, ela se separa da escuridão e começa a viver na luz. E Deus viu que a luz era boa. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. Se nós fôssemos trazer para a nossa realidade, qual é o nome que Deus colocou nas pessoas que aceitaram a luz? Nós somos cristãos. Nós vivemos baseados em Cristo, na presença do Espírito Santo. E o resto? O resto é escuridão. E aqui, se você nota, a batalha espiritual sendo criada. Onde vai ficar as pessoas que querem estar com as coisas boas de Deus, que aceitaram a luz de Deus, e as que não aceitaram? A noite passou e veio a manhã. Então se a noite precisou passar, era sinal que a noite era só o que existia. A escuridão era só o que existia. Então a partir daquele momento que Deus disse que haja luz, começou a existir uma outra opção que antes não se existia. Mas levou um tempo para essa noite passar. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, leva um tempo para essa noite passar. Leva um tempo para a gente se separar dessa escuridão. E esse foi o primeiro dia. Aqui é como se fosse aquela linha que a gente traçou no chão e falou, daqui para trás eu não vou ser mais escuridão. Vão existir momentos de escuridão? Vão, mas eu não vou participar. Eu já não vou mais estar no meio disso. E aqui a frase começa a fazer sentido. Os melhores momentos surgem quando a luz de Cristo. Os melhores momentos surgem quando eu aceito esse haja luz e começo a ser a luz. E começo a ser o ser que serve ao Senhor. Os meus pensamentos deixam de ser tolos. Eu começo a ter sabedoria, eu começo a entender as coisas. Eu começo a ter um senso de eternidade. E se eu sei que vai durar para o resto de toda a vida, eu não tenho aquela ansiedade, eu não tenho aquela impaciência de que as coisas aconteçam, porque eu já vivi no meio da escuridão, eu já vivi no meio do vazio, eu já vivi no meio daquela profundidade de coisas, eu já vi Deus pairando pelas águas, mas não dentro de mim, não na minha vida. E hoje eu já sei que começou o primeiro dia do resto de todos os outros dias ao qual eu sempre vou ser o dia, e eu não vou mais me misturar com a noite. E às vezes parece que o Gabriel está aqui viajando nas analogias, mas quando a gente lê a palavra de Deus, as mesmas revelações são feitas. Porque da mesma forma que eu pensei, eu também encontrei alguém que tinha pensado.
Então, se ambos pensam as mesmas coisas, já não somos nós que pensamos, mas Deus que nos dá essa mensagem. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 4, versículos 6, 7 e 18, a palavra do Senhor, ela diz assim: o Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode se ver dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Quem está dizendo essas palavras? Paulo. E ele foi exatamente lá em Gênesis 1 para fazer a mesma analogia que eu estava fazendo. E é isso que eu sempre falo, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, aqueles versículos eles ficam brotando na nossa cabeça. Mesmo que nós não sabemos fielmente quais são as palavras certas, mas nós sabemos a essência daquele pensamento, a essência daquele versículo. E aí nós começamos a comparar a nossa vida, o testemunho de outras pessoas, o nosso testemunho, com tudo aquilo que está na palavra. Então a palavra parece dizer sobre algumas coisas, mas ela está dizendo sobre outras. E assim são as parábolas. E graças ao Espírito Santo, nós conseguimos fazer essas comparações e encontrar sabedoria nessas coisas. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz. Então, nesse trecho das Sagradas Escrituras, dessa carta aos Coríntios, Paulo está fazendo referências aonde? Ao Gênesis 1. Se você já tivesse lido, você na hora ia sacar e falar, bom, ele está falando desse versículo. É o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. Então, o mesmo Deus que construiu todas as coisas que nós podemos ver, foi em Deus quem fez. Inclusive a nossa vida foi Ele quem nos deu. Então esse mesmo Deus, é Ele quem vem nessa terra vazia, nesse lugar de tristeza, de choro, de lágrimas, de desesperança, nesse lugar onde as pessoas já não aguentam mais, que elas estão numa escuridão tamanha, numa dependência emocional tamanha, que elas se enfiaram em situações que elas não sabem como elas vão resolver. É esse mesmo Deus que chega dizendo que vai haver luz aqui. E olha que Deus ele não ficou olhando o tamanho da escuridão, nem mediu o tamanho da profundidade do mar. Ele apenas disse, haja luz, como se isso fosse algo simples e fácil de se fazer. Ele criou algo totalmente contrário, onde não existia nada, e separou essas coisas. E é isso que o Evangelho faz. Por isso que eu falo, leia a palavra de Deus para que haja luz na sua vida. E nós precisamos trazer essa luz todos os dias, porque a luz não está em nós. Nós não temos essa capacidade dentro de nós. Por mais que os meus olhos me permitam ver, sem a luz eles não servem de nada. Então Deus, Ele começou a fazer a luz a brilhar dentro de nós. E graças a essa luz, nós podemos enxergar a escuridão que existia. E nós precisamos separar aquela velha vida dessa nova vida, da mesma forma que Deus fez lá no princípio. Então antes nós não tínhamos ninguém que acompanhava, nós não tínhamos ninguém para nos consolar. Mas hoje nós temos o Espírito Santo, por isso nós não nos sentimos mais sozinhos. Por isso nós nos sentimos amados. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus. Então, o que é a luz? É o conhecimento. Mas por que a luz é o conhecimento? Porque dentro da nossa cabeça existe uma batalha mental, aonde os espíritos que estão ao nosso redor ficam falando coisas e nós escolhemos a quem vamos obedecer.
Só que no passado, quando nós não tínhamos o conhecimento de Deus, nós ouvíamos esses espíritos baseados nos nossos interesses. Então nós éramos presa fácil, é fácil de se enganar. Você já viu uma armadilha sem comida dentro? Será que ela é eficiente, é eficaz? Não. Toda armadilha, você coloca a comida dentro. Porque alguém que tiver com fome vai passar e vai olhar e falar: bom, olha que gostoso, encontrei o que comer de graça, que dia de sorte. E aí ele entra lá dentro e é aprisionado. E nós estamos todos aprisionados dentro dos nossos pensamentos. Quantas vezes não tem nada acontecendo e você está sentindo ansiedade, angústia, desespero, medo e um monte de coisa ruim, começa a entrar em pânico. Hoje nós temos a crise do pânico. Está acontecendo alguma coisa fora? Não está acontecendo nada, mas dentro do pensamento, aquela batalha, ela está ferrenha. E essa é a presença de Deus, é ali que Ele começa a fazer a diferença no nosso conhecimento. Mas eu só posso conhecer aquilo que eu busco. Uma pessoa que é médica, por que ela é médica? Porque ela estudou, ela buscou conhecimento sobre essas coisas. Então aquilo que a gente se interessa nessa vida, a gente busca o conhecimento. E é claro que tem coisas que fazem parte do nosso chamado, que nós vamos adquirir esse conhecimento de forma empírica. Nós vamos ter muito mais facilidade de fazer essas coisas, porque é como se nós viéssemos pronto para realizar esse tipo de trabalho. Mas precisa ter um interesse. Senão você nunca vai despertar essa aptidão, esse conhecimento. Então, quando a luz de Cristo começa a brilhar em nós, ela brilha nos nossos pensamentos, ela brilha dentro da nossa mente. Então, na hora de decidir, na hora de agir, nós fazemos o certo do jeito certo. Nós buscamos a justiça de Deus e aquilo que Deus diz que é o certo para ouvir, ao invés de fazer algo que nós podemos nos arrepender depois. Porque nós temos essa bússola moral dentro de nós. Nós sabemos muito bem o que é o certo e o que é o errado. Só que nós nos vendemos a troco dos nossos interesses. Então essa luz, ela brilha através do conhecimento. E brilha também no rosto de Cristo, no comportamento de Cristo, nas palavras de Cristo. E é por isso que essas palavras, elas aumentam a nossa fé. Porque elas melhoram o nosso conhecimento, elas melhoram a nossa capacidade de reconhecer a escuridão. E o que é a escuridão? É o pecado, é a desobediência a Deus. Porém, nós que temos esses tesouros espirituais, somos como potes de barros, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Então Paulo, ele está dizendo, olha, nós somos frágeis. Sem Deus, nós podemos nos quebrar, nós podemos nos destruir. Basta um relacionamento se desfazer, basta uma vontade não acontecer. Olha uma criança dentro de um supermercado onde a mãe nega um chocolate, o escândalo que ela faz. Nós não lidamos bem com contrariedade. Ou é do nosso jeito, ou é de jeito nenhum, ou é na hora que eu quero, ou ela não me ama, ou é assim, ou é assado, e a gente continua nessa busca incessante dessa loucura que a gente acredita que é a vida, onde serve apenas para isso. E a vida não é isso. A vida é sobre servir ao Senhor, adorar o Cristo, o Salvador. A vida é sobre a luz brilhar dentro do nosso conhecimento. É sobre sentir paz, sentir alegria, sentir felicidade, não pelas coisas que você tem, porque tudo isso é fruto do Espírito Santo. Então, nós somos esses potes de barro, porém dentro de nós existe um tesouro espiritual valioso, que só nós podemos receber se nós deixarmos de procurar a escuridão. E aqui vem a base da nossa fé. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Então, qual é a característica do Espírito Santo? Por que o Espírito Santo não se desespera? Porque ele não leva em conta o presente, mas as promessas de Deus e a natureza de Deus e a característica de Deus. Se você viver prestando atenção no presente, uma pessoa ficou doente, ela já pensa que vai morrer. Quando era mais novo, vivia doente sobre as coisas. Toda vez pegava uma gripe que estava um pouco mais forte, ou alguma coisa que era um pouco mais preocupante, já achava que ia morrer. Já achava que Deus estava me castigando por tudo que eu tinha feito, e é isso.
Então nós não conseguimos ter uma relação sadia com as coisas, porque nós sempre achamos que merecemos ser punidos. Porque enquanto Jesus não nos perdoa, esse é o sentimento mesmo. E esse sentimento deveria indicar que você precisa mudar a sua forma de viver. Não passar só por mais esse problema e continuar fazendo as mesmas coisas. Então nós não prestamos atenção nas coisas que nós podemos ver, mas realmente nas coisas que nós não podemos ver. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Então, como os nossos olhos eles estão voltados na eternidade, nós sabemos que nós vamos ter que trabalhar no dia a dia. E às vezes as coisas elas não vão estar favoráveis. Às vezes as notícias elas não vão ser boas. Mas isso não indica que Deus não está trabalhando e que não vai acontecer. Mas no final de tudo, o mais importante não é que aconteça o que eu quero, ou que eu acho que Deus é justo ou injusto, que é ou não é, que outros mereceriam mais ou menos, mas que a minha fé ela possa ser testada, que ela possa passar nesse processo de dúvida muitas vezes e sair intacta e maior. Porque eu coloquei a minha esperança em Deus, porque eu sei que todo mundo que está aqui está de passagem. Ninguém vai ficar aqui para sempre, essas coisas elas não vão durar para sempre. Mas mesmo sem ver a eternidade, eu já sinto o gosto da eternidade, eu tenho os sentimentos da eternidade. Ontem nós falamos um pouquinho sobre deixar de ser criança, deixar de ser momentâneo. Nossa, tudo que houve já vira aquele desespero, aquele berreiro, aquele griteiro. Grito não resolve nada para ninguém, nunca vai resolver. Se eu te desse tudo o que você queria hoje, amanhã você estaria querendo outras coisas. Então não adianta a gente achar que a satisfação está no ter, a satisfação é o ser. E ser de qualquer um não serve, precisa ser de Cristo. Então o problema todo está na onde? Aonde está a escuridão? Está nos meus pensamentos. Por que a pessoa bebe? Para mudar os pensamentos. Por que a pessoa ela toma um remédio? Ai, não estou suportando os meus pensamentos. Porque ela se afastou tanto de Deus e do propósito que o corpo dela o tempo inteiro está gritando: você está fazendo tudo errado. O caminho que você achou que é o certo é o errado e você vai acabar destruindo a tua vida. E vale a pena por isso? Será que está valendo a pena? A gente tem que parar de ser orgulhoso às vezes e falar: bom, eu preciso voltar à minha essência lá atrás. Mesmo que lá atrás pareça que a minha insatisfação era pelas coisas de hoje. Mas hoje eu tenho as coisas que eu achava que era insatisfação e a mesma terra continuou sendo vazia, sombria e cheia de escuridão. Então eu tenho que ter a humildade de reconhecer que o problema não era esse, mas a falta de Deus. As coisas elas não vão mudar do dia para a noite. Olha, do dia para a noite. Mas toda vez depois de uma noite tem um dia. E eu tenho que crer que eu vou passar por momentos de escuridão, mas quando o meu conhecimento ficar perfeito, como nós falamos ontem, essa luz ela não vai parar de brilhar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você possa acreditar que os melhores momentos eles estão ao lado de Deus, que os teus pensamentos é o problema e não o que os outros fazem. Leia a palavra de Deus, ouça os devocionais, começa a ouvir louvores. Se você for no Spotify e pesquisar meu nome, você vai encontrar uma playlist que eu coloco uma música todo dia para as pessoas que elas não têm às vezes uma base, não conhecem músicas cristãs. E começa a ouvir, vai dando mais espaço para Deus, começa lendo a Bíblia, ouvindo os devocionais, pensando no que você tem sentido. Quando você ouve o devocional é para encontrar a escuridão que está em você e não dos outros, porque como um cego pode guiar outro cego, se você não aprendeu a reconhecer os teus próprios erros, como quer que o outro reconheça? O Evangelho é sobre nós, não é sobre o outro, não é sobre acusar os outros, mas sobre acusar nós mesmos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.